Então, nós vamos começar a nossa live hoje, que se trata de gestão cultural. E essa live ela é muito importante, porque ela integrou a dissertação de mestrado da Adriana, que cuidava justamente desse assunto. E ela, na dissertação dela de mestrado, ela falou sobre a perspectiva da gestão cultural e de um diálogo entre o setor da cultura e a formação de agentes culturais e de toda uma estrutura em conexão com a questão educacional. Então, como que esse diálogo ele pode ocorrer a partir, ela usou na dissertação dela um curso que foi o curso FIC, que é um curso que ela mesma implantou, ela gestou esse curso, né? Criou o curso, implantou, e durante o processo dela de mestrado, ela pôde se distanciar e refletir sobre essa implantação, sobre os possíveis resultados, né? E a partir disso é que ela pôde escrever o trabalho dela de mestrado. Esse é o resumão da ópera, porque, olha, foi um mestrado longo, né? Sim, 2 anos pesquisando, mas também uma alegria poder rever um trabalho que a gente considera efetivo, né? Um trabalho que a gente, dentro da nossa trajetória, a gente entende como um trabalho potente, que pode ser replicado, então foi bem importante. Assim. Então, agora eu vou contar os segredos da Adriana, aqueles que vocês não sabem. Ai, Jesus! Olha só, essa moça aí que está aqui na minha frente, tá de costas, meio de lado aqui para esse grupo, né? Que imagino que seja o grupo que frequenta aqui, né? Então, isso é muito legal, nisso que a gente está fazendo hoje, a possibilidade de pessoas de diferentes espaços, né, poderem se conectar e poderem conhecer o trabalho da Adriana. Ela chegou para conversar comigo há uns 5 anos atrás, mais ou menos, não mais, de 5 a 6 anos atrás. Foi quando eu conheci a Adriana. Nem a Clarinha nem existia, nem era em pensamento a Clarinha. Não existia a Clarinha. Clara Furacão ainda não estava. Não estava presente. Estava vindo, mas ainda não estava presente. Ela chegou para mim, eu trabalho no Instituto de Artes, não sei se vocês sabem, se vocês aí em casa sabem. Eu coordeno, me chamo Kátia Godoy, coordeno um grupo de pesquisa que se chama Dança, Estética e Educação. Nós temos linhas de pesquisa e uma das linhas de pesquisa, uma das linhas aborda metodologias, ensino de dança, pesquisa em dança dentro dessa perspectiva de organizar trabalhos pedagógicos. A outra linha trabalha com memória da dança, memória de coreógrafos, memória, tudo que diz respeito ao que já foi e que a gente quer documentar. E a outra linha trabalha com processos de criação. Então, artistas, pessoas que dançam, que querem refletir sobre o seu trabalho ou querem criar algo novo, então, vão para essa linha. Dentro dessas 3 linhas é que o trabalho do grupo se desenvolve e lá eu estou no programa de pós-graduação, então é um programa de pesquisa. A diferença é que quando a gente fala de pesquisa ligada à arte e particularmente à dança, essas pesquisas elas são, de maneira geral, prática e teóricas. Né? E eu coloco prática na frente de teórica, né? Não são teóricas e práticas, são práticas teóricas. Porque a gente tem lá no nosso grupo de pesquisa, isso é uma particularidade do grupo, a gente trabalha com uma linha que está muito ligada ao fazer. Nós refletimos a partir daquilo que a gente produz, seja como processo de criação, seja a partir do processo de criação, ou seja, a partir das metodologias que a gente vai desenvolvendo na nossa sala de aula, né, com os estudantes. Então, a gente vai pensando a respeito de algo que já está mais sedimentado. Então, quando as pessoas me procuram, assim como a Adriana me procurou, né, ela chegou lá e ela, bom, o que eu vou fazer?
A minha pergunta para ela foi: o que você já fez? Não é o que você vai fazer. O que você já traz junto com você? O que faz parte da sua história? Aí ela me contou um pouquinho do percurso dela. E dentro do percurso dela, o que naquele momento daquela primeira conversa, na lanchonete, no cafezinho, com bolo de cenoura e chocolate, que é a nossa marca registrada do grupo, sem bolo de cenoura e chocolate não tem conversa. Não tem reunião. Não tem reunião, não tem reunião. O açúcar é muito bom para isso. Aí, na nossa conversa, eu perguntei a Adriana: o que é que você faz? O que é que te move? E naquele momento estava muito forte para ela. Ela tinha finalizado há pouco tempo esse curso que ela idealizou. Então, estava muito presente na fala dela. Falei: bom, e se nós pensássemos em você contar essa história? Como que foi batalhar e contar para as pessoas que vão ler o seu trabalho? Porque o que acontece em trabalho artístico é que, às vezes, quando ele é escrito e só refletido, um trabalho mais conceitual, teórico, a pessoa que está fazendo o trabalho está muito empolgada, o pesquisador está desenvolvendo um pensamento, mas as pessoas que às vezes estão lendo esse trabalho, quando é as primeiras leituras, quando se trata das primeiras leituras, é gente que está ingressando, começa a desmotivar essa leitura. Porque o pesquisador que é mais maduro, ele já escreve dentro de uma outra linguagem. Então, a proposta para ela foi: Adriana, vamos escrever um trabalho artístico, poético, para que pessoas como vocês, e é por isso que a gente está aqui hoje, como vocês, e é por isso que a gente está aqui hoje, leiam esse trabalho, se inspirem nesse trabalho e possam desenvolver os seus trabalhos, as suas pesquisas, os seus projetos a respeito desse assunto, ou que dialoguem com esse assunto, porque não precisa ser exatamente no assunto, né? E aí ela me contou, e eu falei: bom, eu acho que a gente tem aí um tema. Temos um tema. O que vamos fazer com o tema só o grande pode nos dizer. E aí a gente começou um processo de namoro, eu e ela. E foi muito legal o nosso namoro. A gente namora até hoje, né? Estamos juntas, estamos firmes no nosso relacionamento. Isso não acaba por aqui, muito pelo contrário, terá desdobramentos. E aí ela foi me contando. Ela iniciou pelas batalhas. Por que eu estou chamando de batalhas, né? Porque teve um processo, quando a gente vai gestar um curso, de maneira geral, quando você está nesse lugar onde você está propondo alguma coisa, você já conhece sobre aquele assunto, senão você não vai propor, né? Então, o assunto, para mim, estava claro que ela poderia propor um currículo voltado à gestão cultural com muita tranquilidade, porque esse assunto ela dominava. O currículo de formação profissional, para quem está iniciando dança, quando ela começou, nos primeiros 10 minutos, eu falei: bom, tudo bem, esse assunto ela conhece, ela sabe do que ela está falando. Então, vamos tentar contar para as pessoas que vão ler esse trabalho os caminhos. E como foi que ela foi trilhando esses caminhos e como ela foi driblando e achando dessa maneira, do jeito que a gente dança, como é que ela achou os espaços. Porque o que eu percebi na fala dela daquele dia, e eu vou ficar emocionada, daqui a pouco eu vou chorar, é que esta mulher aqui, ela não é só batalhadora, ela sabe achar as brechas, ela busca, ela acha, e ela consegue entrar nessas brechas com muita delicadeza. E isso é de uma potência enorme. Porque quando a gente entra para algum lugar, a gente só briga, só bate, às vezes a gente derruba as portas, mas a maior parte das vezes a gente tem uma energia igual e contrária. E ela tem uma capacidade de saber dançar com isso e saber achar esses espaços que é incrível.
E em 10 minutos eu descobri isso. Ela não sabe disso. Ela vai me matar do coração hoje, viu, gente? Eu não sabia dessa parte. Tá? Vai me matar do Porque coração. a maneira como ela foi colocando. Todo mundo que trabalha com gestão cultural, ou vocês que são do curso, que estão começando agora, é bom já que vocês saibam logo de cara, que é terreno minado, totalmente minado. E você tem que saber achar os espaços. Quem melhor do que uma bailarina para achar espaço? O que a gente faz na nossa vida quando a gente dança? Quando eu entro no ambiente, a primeira coisa que eu olho é o chão. É a primeira coisa. Eu olho o chão, vejo onde eu vou pisar e depois eu olho o espaço. E eu vejo aonde eu vou me posicionar. Isso é uma habilidade que nós que dançamos, acho que é a habilidade número 1 para quem dança, né? É saber se achar, se localizar e enraizar. Deixa eu ver onde é que eu estou e a partir dali eu vou me posicionando, né? E a gestão cultural exige isso da gente. Olha, tem uma criança linda ali. Ai, que coisa gostosa! Quem é? É o filho da Sabrina, tudo bem? Oi! Você veio pra lá. E tem uma outra criança lá atrás e tem uma outra Vai ganhar menina. ponto positivo. Vai ganhar ponto positivo. Vai. São 3. Eles estão tudo atrás de um ponto positivo. Vai ganhar. Depois ela põe o carimbinho com estrelinha. Estrelinha, solzinho. Tem direito a tudo. Ai, que delícia. Coisa. Olha, tem mais 2 meninas ali. Eu tô sendo muito prestigiada, gente. Gente! Vocês viram, né? Não é só vocês as crianças, não. As crianças grandes, não. Tem crianças de todos os tamanhos. Isso é muito legal. E aí, o que aconteceu? Eu percebi essa potência e essa localização dela. E quando a gente vai trabalhar com a gestão cultural, é importante essa habilidade que quem dança tem. A gente desenvolve isso, é uma coisa que é do nosso dia a dia. A gente se acha no espaço, procura as frestas, e aí com muita delicadeza, nós vamos passando por esses espaços. Negociar com dois campos de conhecimento não é fácil. Eles se complementam. Cultura e educação se complementam. A questão é como fazer esses pares que são complementares dialogarem de verdade. Porque uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que acontece. E quando ela foi me contando a história de implantação desse curso FIC, eu falei, ela sabe achar essas brechas. E eu achei que contar essa história numa dissertação, aonde estão os desafios, a gente procurou não chamar de dificuldade, lembra? A gente teve uma conversa sobre isso. Eu falei, Adriana, a gente não tem que começar contando uma história falando de dificuldade, porque senão quem vai ler a história não vai nem falar, tá louco, não quero isso. E, na verdade, são desafios, né? Existiam vários desafios e ela foi trabalhando com esses desafios. Alguém tá? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Então, ela foi achando esses caminhos por meio desses desafios que cada uma foi vencendo no seu tempo devido, que é uma outra habilidade que todo bailarino tem. Achar o tempo. Qual é o tempo para a gente fazer qualquer movimento que seja? Isso é uma outra habilidade que poucas pessoas têm. Então, achar o espaço, achar o tempo, se posicionar e agir é a nossa praia. Quem dança faz isso, ó. Enquanto todo mundo se apavora e congela, quem dança sai fazendo, né? Aí os quadros que não me deixam mentir, né? O tempo todo se movimentando. E foi isso que ela fez. Então, quando ela conversou comigo, eu achei que uma potência do trabalho dela seria contar isso. Conta para as outras pessoas como você conseguiu desenvolver um projeto de sucesso. Porque, sem dúvida, com todo o material que ela trouxe, mais os depoimentos, eles deram os depoimentos? Tem aqui 2 pessoas que fizeram o curso.
essa que acompanhou a implantação comigo no Brasil. Ela sabe do que aconteceu, sabe os perrengues. E os outros institutos também acompanharam de alguma forma, né? Daqui, lá da secretaria, Então, ela contando isso, contando os depoimentos que eu li, eu falei, bom, não posso deixar de chamar esse curso de curso de sucesso. Porque as pessoas saíram de um lugar e foram para outro. Então, esse trabalho como um todo teve muitas potências, né? Agora, a Adriana, que já passou o nervoso dela, que eu fiquei aqui, ó, chorando água, esperando ela respirar e a cor voltar no rosto, branca, depois ela vai ver a imagem, ela vai ver que eu estou falando a verdade. Ela vai contar para a gente como é que ela organizou esse material, partindo de que lugar, qual foi o encaminhamento que ela foi traçando no trabalho que ela escreveu, para contar da implantação desse curso de qualificação profissional para essas pessoas que cursaram, para outras que não estão aqui, e os desdobramentos disso. Então, ela vai contar um pouco para a gente como é que foi isso. Não é só o curso, gente, mas o percurso. O curso, sem dúvida, é importante, os resultados estão ali, existem avaliações, isso é indiscutível. Eles estão aqui, se eles estão aqui, sobreviveram, deu certo. Isso aqui já é sucesso. Mas os caminhos que ela fez, porque é isso que uma gestora cultural faz, né? E ela tem esse instituto aqui, que vocês aí em casa, os que não conhecem, estão sendo presenteados, olhando um pouquinho do espaço, depois a gente passeia com a câmera para vocês conhecerem, né? E ela vai falar desse instituto também, e vai contar para vocês um pouquinho o caminho dela como pesquisadora, como que foi desenvolver esse trabalho que é dele que a gente está falando hoje, né? Como é que foi esse nosso encontro, esse reencontro e tantos reencontros. E eu estava, assim, muito curiosa para saber quem eram vocês, quem são vocês, né? E contar para vocês que o nosso grupo de pesquisa está aberto para recebê-los se vocês quiserem. Viu? Pronto, vai lá, agora é com você, ela já acalmou, tá tudo ótimo. Aquelas, tá super calma. Eu já tremo, então não é normal. Então, eu queria agradecer primeiro a presença de vocês, a presença da professora doutora Kátia Godoy, essa mulher incrível, né? Eu não vou... Acho que tudo que eu falar aqui vai ser pouco, né? Em vista de todo o processo de aprendizado que eu tive com ela, a generosidade que ela nos acolhe e essa capacidade que ela tem de enxergar o que a gente não enxerga em si próprio, né? E nos orientar nesse caminho é muito potente. E ela, assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Fazer um mestrado. E, assim, a gente consegue isso quando uma pessoa, de fato, olha para a gente e nos dá uma oportunidade. Então, eu queria aproveitar para agradecer, porque foi um processo muito, muito importante para mim. Para nós. Eu até converso, né? Falo para os alunos o quanto que eu acho importante a gente levar essas reflexões para a academia. É óbvio que o conhecimento ele não se constrói apenas na academia, ele tá em todo lugar, né? Tem muitos saberes, mas a academia é um caminho para você legitimar alguns conhecimentos, legitimar alguns processos, né? E nesse caso, eu fui para a academia não só porque eu gosto de estudar, porque eu tenho essa sensação de que quanto mais eu, né, do professor ignorante, né, nem Paulo Freire, de quanto mais eu estudo, mais eu preciso estudar, né, gosto de aprender. Mas principalmente porque precisava chancelar o trabalho, né? Então a gente encontra muitas dificuldades no caminho, desafios, não vou falar dificuldades. Escorregou, ficou sem falar comigo quase um ano, dá nisso. A gente encontra esses desafios, mas eu acho que todos os desafios eles acabam nos estimulando também a despertar o melhor que a gente tem. Né? No caso do curso FIC, né, mais especificamente, né, eu resolvi escrever sobre ele porque, né, eu sou aqui presidente do Instituto, né, é um projeto que existe há 16 anos, eu fui diretora de cultura, enfim, passei por alguns processos na minha vida, né, na gestão cultural, mas de tudo, o curso FIC para mim foi o que teve mais potência, né, primeiro porque
eu acho que retrata um pouco do meu desafio lá atrás, quando eu comecei com 13 anos a dar aula, sem ajuda de ninguém, sem orientação de ninguém, por uma necessidade socioeconômica, lógico, por vocação, mas por uma necessidade socioeconômica, e a vontade de retribuir isso, né? Isso no aspecto pessoal. No aspecto da gestão, ele acaba sendo importante porque às vezes, a gente quer inventar algo novo, né? Eu até falei isso hoje em aula para os meus alunos, e a gente não aproveita as estruturas existentes. A gente não se apropria do que a gente tem de políticas, a gente não se apropria do que a gente tem de programas, a gente não se apropria da nossa própria política cultural, né? E isso faz com que muitas vezes a gente fique correndo atrás do próprio rabo, né? Então, eu acho que a gente estava num momento de gestão que havia pouquíssimos recursos, e como que a gente pode pensar num trabalho sem recursos, e como a gente pode pensar num trabalho que precisa de uma parceria com a educação, que é um outro desafio. Então, ele acaba sendo muito potente, o curso FIC, porque ele está nesse lugar, ele trouxe a possibilidade da gente fazer um diálogo entre Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação. Né? O que eu fiz? Eu encontrei, a verdade, a ideia era construir uma escola vocacional de arte e cultura, né? Começa aí. E aí a gente encontra as primeiras dificuldades, porque não estava na previsão orçamentária da prefeitura, e aí descartamos essa ideia. E aí, o que a gente tem, não só no cenário de Barueri, mas no cenário, principalmente das periferias, lugar centralizado. Pode entrar. Entre, seja bem-vindo. Essa está aqui há 20 anos também, só 20. Pouco tempo. É pouco tempo. O pessoal que está aqui comigo 10. Para a gente não te cortar, seja bem-vindo. E agora? E agora que você estava antes dos 20 anos, o que a gente encontra na cultura? Então, a gente precisa pensar, a Secretaria de Cultura, ela estava imaginando fazer essa escola vocacional, não deu certo, e na Secretaria de Cultura, como a gente encontra na Secretaria de Cultura de muitos municípios e nas periferias, a gente encontra várias ações de dança, formativas de dança, e essas ações geram uma demanda muito grande de adolescentes e jovens que querem continuar dançando. Né? E uma outra questão é que muitas vezes esses jovens, por uma questão não só vocacional, mas principalmente socioeconômica, eles começam a atuar como monitores, oficineiros, mediadores sociais, sem passar por nenhum preparo, né? E aí, o que eu pensei? A Secretaria de Cultura sozinha, ela não tinha como certificar esses alunos, né? Para a gente ter uma certificação, era preciso que a gente dialogasse com a Secretaria da Educação, né, para que a Secretaria da Educação chancelasse os nossos cursos. E aí esse diálogo, né, foi o que a Kátia falou, a educação e a cultura, elas são imbricadas, né, elas fazem, é uma questão transversal, mas no aspecto das políticas, né, a política educacional e a política cultural, ela encontra muitos desafios para haver esse diálogo, né, então assim, todo projeto que pode provocar interação entre os campos, eu acho que ele deve ser estudado, né? Porque a gente depende da educação para que a cultura resista, né? Então, para que a arte resista, a gente precisa de uma educação culturalizada. Então, a intenção foi realmente criar esse diálogo com a Secretaria de Educação. Não tivemos sucesso. E aí eu falei, o que vamos fazer, né? Para conseguir fazer um curso que dê uma certificação pela Secretaria da Cultura, sem que eles tenham que se deslocar para outro lugar. E aí, pesquisando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, a gente, na parte do ensino técnico, a gente tem lá a questão dos cursos FIC, que é um curso livre de iniciação profissional e de qualificação profissional, né? E que pode ser executado tanto por uma instituição cultural, desde que ele tenha, quanto uma instituição de educação. Então, ela permite o trânsito entre elas, só que está previsto na LDB. Então, ela prevê uma certificação. Para legitimar esse curso, eu precisava da parceria da FIEB, da Fundação Instituto Educação Barueri. Eu até brinco com os meus alunos de gestão, que eu falo que não foi um namoro. No caso da FIEB, eu tive que fazer uma tocaia, né? Eu fazia tocaias. Né? Eu ficava próximo aos automóveis, eu ficava ali na região do café, que essas pessoas tomavam, né? Mas justamente para levar essa proposta, né? Eu acho que o gestor cultural, ele também tem que ter essa delicadeza, que é uma coisa que eu prego muito aqui, prego muito na escola também, eu acho que tem que ter essa generosidade, mas ele tem que ter essa obstinação,
né? Se ele não for obstinado, ele realmente não vai, né? A gente não vai ter sucesso. Então, eu consegui, depois de um pouco de insistência, eu consegui fazer essa parceria com o Instituto de Educação Barueri. E tive a possibilidade de realizar esses cursos pela Secretaria da Cultura, com a certificação da FIEG. Então, isso mostra, porque assim, uma facilidade da política cultural é a flexibilidade, né? Então, é uma política que está em construção. Já a política educacional é uma coisa solidificada. Então, assim, muitas vezes a gente não reconhece a potência que a gente tem na política cultural no aspecto educacional, né? Então, assim, na educação não formal, a gente pode fazer muita coisa para a educação, né? O que a gente faz nas instituições, o que acontece nas organizações sociais, nos coletivos, nas próprias oficinas de prefeitura, assim, tem uma potência educacional muito grande, né? Então, a gente precisa, como gestores, olhar para isso, né? E entender que para a cultura continuar, né, para ela subsistir, é preciso que a gente fortaleça a formação cultural, né? A gente fortaleça a educação, né? Então, assim, um grande problema que a gente tem de consumo hoje, né, de cultura mesmo, de espetáculos, que é a formação de público, que é um grande desafio para a gestão cultural, é porque a gente vem de uma educação extremamente desculturalizada, né? Então, assim, a gente não é oportunizado, né? A gente não é oportunizado a uma série de vivências que poderiam ter educado o nosso gosto, né? Não educado para o bom ou para o ruim, mas educado no sentido de oportunizado da gente experienciar e poder dizer, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, eu acredito que a pesquisa também ela foi muito para esse lugar de falar dessa interação entre política cultural e política educacional, principalmente sinalizando a potência que nós, pela política cultural, temos de criar esses diálogos. Muitas vezes, a gente tem que ter um olhar generoso para a política educacional, porque ela já está pré-estabelecida. Muitas vezes, existe a vontade do gestor, né? Existe a vontade da Secretaria de Educação, mas muitas vezes elas não encontram brechas para trabalhar. Então, quem tem que achar essas brechas somos nós, né? Então, assim, esse ponto que a Adriana está colocando, gente, é muito importante, porque é verdade. A educação ela tem uma história mais longa de organização, de estruturação. Então, de fato, são poucos os lugares onde a gente consegue espaços, por isso que eu comecei falando de espaços, para poder fazer alguma inserção que dialogue diretamente com o setor cultural. Como o setor cultural ele está se constituindo e ele não tem a cristalização que existe no setor educacional, porque o setor educacional tudo funciona, só que é cristalizado. 1 mais o 2, mais o 3, mais o 4, existe uma certa ordenação. Então, é difícil você achar esse espaço como se consegue achar no setor cultural. As políticas educacionais, elas são mais na caixinha, tem poucos respiros, né? Eu acho que eu não me coloquei bem. Existem respiros menores. O setor cultural, esses respiros, eles são mais abrangentes. Então, o bacana do trabalho da Adri é que ela conseguiu fazer essas duas coisas, ela achou onde estava o respiro na política cultural, na educacional, e se aproveitou disso, no bom sentido, para poder casar com o que era necessário para que esse curso acontecesse. Então, eu acho que esse era o maior desafio dela. E vocês que estão cursando agora, esse será o desafio de vocês. Porque eu não vejo, não acho interessante que essas coisas elas estejam distanciadas. Política cultural e política educacional, o legal é quando você consegue fazer elas se entrelaçarem. Só que você tem que achar o que vai entrelaçar. Esse é o desafio. Tem como fazer isso, mas vocês têm que achar de acordo com o lugar onde vocês estão, né? Ela foi buscar aqui, né? Nós estamos em Barueri. Cada lugar tem as suas particularidades. Você tem que saber olhar. Agora continua. Então, isso que a Ká falou é muito importante, né? Então, assim, quando a gente inicia, quando a gente está numa instituição, né? Ou até para fazer a gestão da própria carreira, o que eu tenho de estrutura, o que eu já tenho existente,
né? O que eu tenho de existente ao meu redor, né? O que eu posso extrair dessas coisas que já existem, né? A gente precisa ter um olhar, eu acho que o gestor ele precisa ter um olhar de otimização, né, das estruturas existentes. A gente pode fazer muitas vezes com a equipe que você já tem, né? Lá no caso dos cursos FIC, nós tínhamos uma equipe das oficinas culturais, uma equipe extremamente potente, né, que tinham toda a condição de dar esses cursos, né? A minha vivência na área artística me pôs em contato com muitos profissionais de referência que foram lá também participar do projeto, né? Até para legitimar de alguma forma o que estava sendo feito, por ser pioneiro, por ser o primeiro projeto. Então, a gente tem que olhar um pouco para a própria história e olhar um pouco para esse entorno e tentar enxergar essas possibilidades, né? Eu vou interromper ela porque ela falou um outro ponto muito importante. Ela tinha lá, à disposição dela, um corpo docente. Só que era um corpo docente que não era o ideal, mas era o corpo docente que existia. E o que ela conseguiu fazer? Naquele lugar onde ela estava, ela foi procurar as habilidades e as qualidades de quem estava lá. Se ela fosse desenvolver um projeto pedagógico unicamente no setor educacional, ia ser super complicado fazer o que ela fez. Porque ali você tem as funções muito fechadas e pouca manobra, pouco espaço para manobra. Ela conseguiu, ao organizar o currículo, trazer para o currículo as habilidades dos profissionais que ela tinha ali à mão. Né? A mão não é um bom jeito de falar, né? Mas os profissionais que lá estavam. E foi conseguindo enxergar em cada um o que poderia colaborar para aquele objetivo do currículo que ela preparou. Então, quando a gente vai para a questão da gestão, é muito importante desenvolver essa habilidade. Você tem que trabalhar com aquilo que você tem. E, às vezes, não é com aquilo que você deseja, é com aquilo que você tem e que você pode potencializar, tirar o melhor de cada um. A gente faz isso em sala de aula, na hora que a gente dá aula. Por que não fazer isso com a gestão? Sim. Né? Nós fazemos o tempo todo, a gente não tem uma classe super diversa. Daí você consegue perceber que aquela pessoa que não estava conseguindo fazer aquele movimento que você queria, não consegue aquele, mas consegue um monte de outros. E você aproveita e traz, às vezes, o seu processo de criação. Não é isso que a gente faz. Agora, fazer isso no setor cultural né? E foi isso que ela fez. Então, ela conseguiu aproveitar daquele corpo docente que ela tinha, daquelas pessoas que estavam no entorno, o melhor de cada um deles. Além desses profissionais que foram convidados, que trouxeram mais um aporte. Mas vejam, só uma coisa ou só outra não daria o resultado que ela conseguiu. Foi a junção dessas duas ações. É muito importante. Eu não aguento, gente. Não aguento. O orientador é isso, entendeu? Ai, tem outra criança lá. Ai, que coisa linda. Que coisa. Hoje eu estou muito prestigiada. Olha, todo gente. mundo vai ganhar ponto positivo. E eu nem chamei a minha netinha para poder participar. Se soubesse, teria trazido ela também. Ai, que coisa linda. Vai lá, desculpa, desconcentrei. Né? Não, agora uma criança. Não, então, mas é importante ela ter tocado nisso, porque ninguém faz nada sozinho, né? E assim, o curso só aconteceu porque, de certa forma, a gente conseguiu sensibilizar, né, esses professores, esses instrutores que lá estavam, e que também tinham o desejo, a maioria, né, nem todos, mas tinham o desejo de chegar nessa etapa. Então, é muito importante a gente ter um olhar generoso para as pessoas com quem a gente atua, né, no sentido de tentar reconhecer potencialidades. Eu acho que isso a dança me deu também, eu acho que por esse trabalho que eu faço aqui com a UCAC, Companhia de Dança, que foi a Oficina Cultural Contemporânea de Barueri, um coletivo muito tradicional de dança contemporânea aqui da cidade, né? E corpos tão diferentes, né? Isso é um outro trabalho, mas corpos tão diferentes, vindo de tantos lugares, né? Como é que você extrai o melhor, né? E todos os corpos têm o melhor para dar, né? Então, eu acho que isso
a gente acaba carregando para a gestão cultural. Em relação a essa questão de enxergar essas estratégias, né, e conseguir, por exemplo, a participação de profissionais de renome, tudo, a gente tem que ter muito carinho pela história que a gente constrói, né, muito do que eu consegui da ajuda desses profissionais, tanto que já estavam na secretaria e dos que vieram, né, então a gente pode citar alguns, a própria Inês Gogéia, né, Luiz Fernando Bon Giovanni, a Isabel Marques e tantas outras pessoas que foram até lá, o Edson Santos, justamente por conhecer a trajetória e porque a gente tem objetivos comuns. Então, a rede no setor cultural é extremamente importante, né? Hoje eu estava falando um pouco disso, falando de política cultural, falando do Sistema Nacional de Cultura, o quanto a gente se conectar, o quanto a sociedade civil tem potência, o quanto a gente tem força, né, quando organizados, né, e o quanto essa nossa história também vai reverberar nesses processos, né, de quando a gente está na gestão, o quanto esse caminho ele reverbera quando a gente está na gestão. Mas eu penso que a pesquisa acabou mostrando essas potências, né, nossa intenção era tentar identificar se houve alguma transformação na vida das pessoas e se houve, quais seriam essas transformações. É bacana que tem umas pessoas aqui que fizeram, né? As pessoas acompanharam, todas estavam aqui, acompanharam o processo de alguma forma. Mas tem algumas pessoas aqui que fizeram. Mas a gente, pelo discurso delas, pela experiência delas, né? A Lu é uma pessoa que hoje está aqui com a gente no Instituto, né? A Letícia também está como bailarina. Então, olha, peraí que elas vão fazer assim com a cabeça para vocês saberem quem é a Lu. E a Letícia, dá para ver a Letícia? A Letícia e a Lu. Tem mais pessoas também que fizeram o curso FIC, que estão atuando, né? Tem o Igor também, que trabalha aqui também, que é bailarino da UCAC. Então, essas pessoas, a gente enxerga que isso pode, de alguma forma, oportunizá-las. E eu acho que isso está num lugar muito precioso, né? Eu acho que a gente, na gestão, a gente tem que ter esse olhar da oportunidade, né? Como é que a gente faz, né? Eu sempre levanto a bandeira da formação cultural, porque eu entendo que a formação cultural ela vai retroalimentar a cultura, né? Ela vai trazer essa formação de público, ela vai trazer pessoas com outra capacidade de senso crítico. Então, tudo isso está num lugar muito precioso, assim. Então, eu acho que os resultados foram bem positivos, né? Acho que o primeiro resultado positivo é a capacidade da gente encontrar uma resposta, de você encontrar um caminho em estruturas que já existem. Eu acho que essa é a primeira potência do projeto, né? Então, é a primeira coisa para se pensar. Uma segunda potência que a gente pode falar é essa capacidade de você propor algo que ponha a cultura em interação com outros campos e que proporcione que ela faça trabalhos colaborativos, né? Então, isso é de extrema importância também para a cultura, pela transversalidade, pelo caráter transversal da cultura. Pensando na questão de tempo, né? O curso FIC é um curso de 160 horas. Então, para essas pessoas que têm uma urgência a curto e médio prazo, muitas vezes que já estavam no mercado de trabalho, esse curso ele acaba acolhendo essas pessoas, né? Ele não vai, muito pelo contrário, ele não vai substituir o curso técnico, ele não vai substituir a universidade, ele vai estimular para que ela continue, né? Vai abrir portas e dizer, olha, você tem esses caminhos, você pode trilhar esses caminhos, né? Mas para isso, alguém precisa apresentar essas portas, apresentar esses caminhos. Então, eu acho que também foi uma potência. Eu acho que uma fragilidade, né, que eu enxerguei fazendo a pesquisa foi o fato da gente não ter conseguido pactuar com o Pronatec, que é o Programa Nacional de Ensino Técnico, né? Eu brinquei hoje na aula, porque o Pronatec está previsto em lei, né? É lá que tem os cursos FIC, tudo. E o novo governo, ele tentou, quis mudar uma lei com um PowerPoint. Eles puseram um PowerPoint lá, dizendo que se chamariam novos caminhos o projeto. E não, continua sendo o Pronatec. E a gente não conseguiu pactuar pelo tempo. Não houve tempo para conseguir a pactuação, não houve tempo de pensar implantação, elaboração, tocaia, né, todo esse processo, e a gente conseguir fazer essa pactuação. Por quê? Uma outra fortaleza do curso FIC é essa possibilidade de pactuação com o Pronatec, que tem um recurso previsto, que é o Bolsa Formação.
que é esse recurso para o aluno vir estudar, né? E o recurso também para a contratação de profissionais para fazerem esses cursos nas instituições. Então, mas é o que eu estava falando hoje também em aula, né? O que acontece muitas vezes na política cultural é que ela precisa de tempo. Tem muita coisa que nem, né, o Sistema Nacional de Cultura mesmo, e precisa de tempo para se solidificar. Então, muitas vezes os tempos são diferentes, né? Os tempos que a gente precisa, os tempos de gestão, às vezes eles não coincidem, mas a gente tem que continuar fazendo. O importante, eu acho, que ficou aí um caminho para quem quiser fazer, né? Uma outra potência que eu acho que é importante falar é a capacidade de descentralização desses projetos, porque esse é um projeto que pode acontecer numa organização lá na ponta, né? Numa região bem periférica, né? Então, eu acho que isso cria um leque de oportunidades e supre uma necessidade da sociedade contemporânea pensando em política cultural, que é a descentralização das ações culturais. A gente tem que pensar numa ação descentralizada, né? Como é que a gente vai levar essa formação cultural para a ponta, né? Não só levar, como que a gente vai fazer emergir processos de formação cultural ali nos próprios locais, né? Pensando na democracia cultural, não só na democratização, mas nos cidadãos, pensando como sujeitos como produtores de cultura, né? Então, eu acho que essa também foi uma outra potência. Mas eu tô com dó, eles ficaram dormindo 4 horas falar de manhã. Então, agora eu queria sugerir que as duas, vocês duas que fizeram, né? Que vocês contassem, do ponto de vista de vocês, conta para eles que estão lá, como é que foi esse curso. Vão fartar. É legal pular para lá. Vocês estão vendo as duas? Isso é um sim? Estão ouvindo bem? Não sei, fala aí. Então, pronto, elas vão contar um pouquinho para vocês como é que foi do ponto de vista de quem fez, porque aqui é de quem idealizou, né? Aqui vocês estão ouvindo quem refletiu sobre o que ela fez. E agora vocês vão ver quem fez. Bom, posso começar? Começa a que estava na pontinha, acho que é tudo. Bom, boa noite, sou Letícia da Silva Patrocínio, eu participei do FIC e foi uma experiência completamente transformadora, assim, o contato, a troca que a gente conseguiu ter, não só com os profissionais, mas entre os membros participantes do curso, trouxe uma visão muito ampla de todas as possibilidades que a gente conseguiria ter a partir daquele curso, todas as áreas, a troca com profissionais, todos têm muita bagagem. Então, às vezes, até profissionais que a gente, dentro da própria secretaria, já conhecia, a gente não tinha a visibilidade do conhecimento técnico daquela pessoa. Então, enxergar em uma outra posição também ajudou muito. E todos os profissionais de fora, foi uma experiência assim, transformadora. Se eu pudesse fazer de novo, eu sei que eu aprenderia muito mais coisa. Então, eu consegui tirar uma bagagem muito grande desse curso, foi realmente... Mas conta pra gente assim, quando você começou o curso, em que lugar você estava? O que você conhecia de dança? O que você trouxe com você? Você está contando o que você levou. Agora conta pra gente como é que você chegou. Sim, eu sempre... Toda a minha bagagem de dança iniciou com a Bri. Eu iniciei com ela aos 9 anos, então aí há bastante Outro dia, né? Outro dia, 9 anos. Outro 9 dia. anos. Não fala isso. Isso, então minha primeira experiência foi no balé, mas já era meio puxado para o contemporâneo, tinha algumas interferências, mas foi muito bom, né? essa base que consegui ter. Então, depois fui para o contemporâneo com ela também, tive experiência com jazz lyric, com outros professores, mas a partir desse ponto muito mais técnico e só de prática. Não tinha tanta parte teórica e de embasamento, de noção corporal. A gente conseguiu ter um conceito maior de anatomia, toda a parte mais técnica e para além do fazer, além da prática. Então isso trouxe uma consciência muito diferente assim, no momento de dançar, você ter mais contato com outras modalidades, você ter um conhecimento musical, que a gente teve também, essa parte de anatomia. Então, foi muito enriquecedor. A gente consegue trazer isso para a prática e aplicar, assim, com o que a gente já tinha, agregar esse tipo de conhecimento. E isso você agregou
você se tornando bailarina ou você saiu para dar aula? O que aconteceu depois? Foi mais atuando como bailarina mesmo, essa percepção que ampliou demais assim, os horizontes, toda essa parte de consciência. Assim. Eu atuo em outra área, mas sei que se fosse necessário eu também conseguiria repassar isso de alguma forma, ter um impacto maior. Ou seja, você tem mais uma outra possibilidade para além da área que você está atuando. Com certeza. Oi, tudo bem? Meu nome é Luana. Eu comecei fazendo balé clássico, né? Desde os meus 8 anos. Aí eu fiz o PIC, né? Então foi muito... expandiu minha mente mesmo, né? Porque eu só fazia balé clássico desde então, só tinha conhecimento nisso. Era na prática mesmo, eu tinha conhecimento teórico também. Então, eu comecei a fazer jazz contemporâneo, ter essa consciência corporal, né? Que eu não tinha. Aí lá no fim eu consegui adquirir isso, né? Essa troca, como ela disse, com as outras pessoas, o contato, foi muito enriquecedor, né? Então foi ótimo. Agora sou professora de dança também, sou professora de balé, e o que eu te levo de lá de bagagem, eu aplico nas minhas aulas e está sendo maravilhoso. Então, olha que curioso, né? É um curso de iniciação profissional, e vocês estão vendo 2 depoimentos de pessoas que passaram por um curso de 160 horas. É claro que vocês trouxeram coisas, e é claro que vocês continuam adquirindo coisas, né? Mas essa passagem, o que abriu de perspectiva para vocês? Né? Porque um curso de qualificação profissional que não abre portas, não tem por que acontecer. Né? No mínimo de você pensar sobre, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer mais, eu posso me tornar atriz, posso usar a experiência que eu tive com o corpo na atuação cênica. Eu posso me tornar uma cantora e vou ser uma cantora que vou saber me comunicar corporalmente, além do meu canto, né, com o meu público. Ou eu posso, sei lá, eu posso ser uma professora, pedagoga, que eu vou incentivar as crianças, se eu for uma professora pedagoga de crianças pequenas, a ter contato com arte. Porque muda a maneira de você olhar o mundo, né? Eu acho que isso é a principal potência desse curso, né? Do curso FIC. Que legal, que legal. É bom olhar para vocês, porque eu só leio vocês, né? Ver a pessoa em carne e osso é outra história, né? Muito interessante isso. Sabe o que eu acho que você podia completar? Dizer, basicamente, quais eram, assim, as propostas, né? As disciplinas do curso. Porque a gente está falando, parece, dá a entender aqui para todo mundo que está assistindo, né, que já sabe o currículo do curso, né? Elas agora acabaram de falar que tem música, teve música, né? Consciência corporal, além das aulas técnicas, que se vocês falaram, e o que mais que teve lá? Teve danças populares brasileiras, né? Olha que legal, danças populares. Né, que perpassa a questão das danças afrodiaspóricas também, tivemos a dança de rua, tivemos também o balé clássico, tivemos a dança contemporânea, tivemos o jazz, principalmente porque uma prerrogativa era que eram alunos que já vinham com uma vivência e eles traziam a bagagem dessas linguagens, então era um anseio deles também adquirir novos saberes em relação a essas linguagens. Então, a gente escolheu também esse currículo pensando em atender essa demanda. Né? Então, a gente teve isso, balé clássico, jazz, dança contemporânea, danças populares brasileiras, dança de rua, dança consciência corporal, música, eu acho que não estou esquecendo, anatomia, história da dança, eu acho que é isso. Então, quando a gente quer, a gente faz, né? Esse é o caso, né? O que vocês gostariam de perguntar aqui para a Adriana, ou aqui para a Kátia, ou para as meninas, ou para todos que estão aqui? Agora está aberto para perguntas. Silêncio, né? Aproveitem as curiosidades, esse é o momento. Olha o ponto positivo. Tem uma mãozinha ali, ó. Não, será que é a mãozinha do computador? É do computador, não é ninguém que levantou a mão.
Eu acho que você cansou eles, de verdade. Eu disse. Eu já... Ela acabou com vocês hoje, é isso? Estão rindo para não chorar. Estão rindo para não chorar. Para chorar. É o caso. É o caso, né? E vocês, o que vocês gostariam de perguntar? Vocês leram o trabalho dela? Ainda não. Ela mandou por e-mail para vocês, por zap. Olha, eu vou te contar, viu? A gente larga do pé, acontece esse tipo de coisa. Tem que ficar em cima. O trabalho da Adriana, ele é todo ilustrado. Sim, eu ia trazer hoje, esqueci. Você não trouxe? Ah, puxa vida. Olha, mas vocês cobrem aí da professora, tá? Pode cobrar. Que é para ela mandar ou o PDF, que não é tão bonito quanto o outro material, mas não tem importância. Pede para ela levar na aula de vocês o trabalho dela e para vocês, até para desmistificar, porque dá a sensação que um trabalho de mestrado é aquele tijolão, que é uma coisa dificílima de fazer, e o que vocês vão ver são imagens belíssimas. O irmão da Adriana... tem uma questão que é legal de colocar para vocês. Existe um processo colaborativo familiar, né? Então, assim, o irmão dela fez toda a ilustração do trabalho dela. É todo feito de aquarelas, e a gente vai mostrar algumas que ele pintou aqui. Ele pintou também para o trabalho dela. E eles são modelos. E eles são os modelos do trabalho dela. Então, é tudo, né, ao vivo mesmo, né? Quando ela apresentou o trabalho, vocês cobrem aí dela também, viu? Ela apresentou um vídeo super bonito. Sim. Você mostrou para eles? Alguns viram. O vídeo eu coloquei. Eu tem um vídeo lindo. Então, olha que bacana, um trabalho que é acadêmico, né? Ele tem um vídeo, ele é todo ilustrado por aquarelas. Ele tem um monte de poesias que ela escreveu. Vocês leram as poesias? Algumas são de espetáculos, né? Que eu escrevo muito inspirada neles também, no trabalho deles. Então, é a minha grande energia motriz. Assim, fico muito agradecida deles estarem aqui hoje, porque é um casamento, né? Então, há menos tempo são 10 anos, né? O pessoal novo tem 10 anos que está por aqui. Então, já entendi. É um presente, essa relação aqui que eu tenho é um presente, foi o que me deu força para chegar em muitos lugares, né? E eu estou na gestão cultural porque eu entendi que para estar no linóleo com eles eu precisava também fazer outras coisas, né? Não só na parte artística, né? Precisava dominar outros saberes, né? Para que eu pudesse, de certa forma, continuar com o trabalho, né? Então, gratidão sempre. Eu vivo agradecendo eles, que eu sou muito puxa-saco. Os meus novos alunos devem estar assim, mas eu sou muito muito mãezona mesmo, né? Eu fico... É a Daniele que quer perguntar alguma coisa? Sim, boa noite. Boa noite. Eu queria falar um pouquinho também do curso FIC, que eu participei, né? Olha, eu não sei, hein? Eu só conheço vocês como D. Ponto, eu não conheço o nome, então é minha culpa, é culpa dela. Ele só foi crescimento como professora, né? Que eu dou aula há muito tempo aí com a Adri. Abriu vários caminhos para mim, eu só tenho a agradecer por tudo. Eu lembro muito, assim, eu fiz aula com a Adri muito nova. A Adri, que viu em mim que eu podia ser professora, porque eu não confiava e ela acreditava que eu ia ser. Eu lembro de uma frase quando eu era muito novinha, acho que eu era adolescente, e a Adri falava: eu ainda vou ter um projeto, você ainda vai estar do meu lado, você ainda vai dar aula, porque você tem muito potencial. E isso eu acho que eu era muito nova, eu era adolescente. E eu sempre fico emocionada de lembrar esse caminho, ela sempre do meu lado, me orientando. O curso FIC só abriu mais caminho ainda de abordagem, de como trabalhar com as crianças de forma respeitosa. Então, assim, eu só tenho a agradecer por tudo. Ela é maravilhosa. Não estava aqui a hora que eu cheguei? Estava, era ela. Ah, você que foi embora. Eu acabei de... Tá bem.
E a Carla? Fala aí, Carla. Oi! Oi! A Carla também, tem duas Carlas, né? Carla Ferreira, a Carla Domiciliano. Ela foi minha aluna, eu não vou nem falar quando. Não vou falar quando. Mas que eu tenho a gratidão de ainda ter, de alguma forma, no meu convívio, né? Podem falar. Deixa eu falar uma coisinha para todos. O orgulho que eu estou tendo agora da Adriana, porque a gente sabe que ela nunca fala em coisa de vídeo e nunca expõe a questão dos trabalhos que ela faz, mas eu não quero fazer pergunta, porém eu quero agradecer apenas da oportunidade de sempre estar ao lado dela, de todos esses também que estão atrás, a Maitê, a Luana, todos vocês, é um orgulho, é sempre um prazer, sempre estar junto com vocês, de contribuir com a dança de vocês. Então, eu só agradeço e, tia Adri, muito, muito obrigada sempre e continue sempre fazendo o que você está fazendo, de colocar os seus mestrados, seus trabalhos. Eu tive contato com essa parte sua agora muito recente, que você está colocando, porém, eu estou amando, então, por gentileza, não pare, e eu só agradeço e te amo. Só tem gente suspeita hoje aqui. Ela só convidou essas pessoas, né? Suspeita. Ai, quero aproveitar para rasgar elogios aqui também. Porque a Adri realmente é uma pessoa muito maravilhosa e eu vejo que ela pensa, às vezes, muito mais nas outras pessoas do que nela mesma. Então, ela sempre coloca o projeto na frente, Eu danço com a Adri desde que eu tinha 7 anos. Eu tenho 15 agora, tá bom, pessoal? E ela sempre está nessa de incentivar, de acreditar, de falar que é possível, de te dar as orientações, de te possibilitar os caminhos, abrindo portas, assim, de todas as formas que ela pode. Então, eu não fiz o FIC, não lembro por quê, mas eu tenho certeza que foi um trabalho, assim, extremamente enriquecedor, porque absolutamente tudo que a Adri faz, ela dá o melhor dela. E ela vem, assim, para arrebentar mesmo, ela não vem para brincar, se não for para ser, assim, da melhor forma que ela puder fazer, eu acho que ela nem começa, porque ela já começa a se encostar assim, menina, dá um negócio que não dá certo, entendeu? Mas é isso, a Adri, ela tem uma potência, assim, muito, muito grande, e é uma coisa muito louca, assim, de trazer uma motivação mesmo para a gente, não só pela forma que ela encoraja a gente a fazer as coisas, mas sendo o grande exemplo para nós. Porque eu acho que, mais do que falar, ela age muito, né? E a gente que está perto dela, a gente vê tudo isso que ela faz. E, cara, você se sente contagiado para querer fazer coisas grandiosas também. Então, Dri, obrigada. Você é incrível, você é maravilhosa. Eu te amo de sempre para sempre. Não, eu tô medicada, eu não vou chorar. Ela tomou um remedinho hoje. Hoje tá tudo certo. Não, eles são a energia motriz do meu trabalho, não vou nem falar mais, assim, mas são pessoas também que são exemplo para mim de força, de perseverança, de comprometimento, né, de compartilhar o talento com uma generosidade muito grande comigo, né, de cumplicidade, né, nos processos criativos, nos processos de vida, né? Então a gente tem uma relação muito bonita construída. Eu acho que isso é muito importante. Tá vendo? Todos nós aqui presentes, todos fomos presenteados, né? Com a Adriana, eu me sinto muito presenteada pela participação de vocês, viu? É muito legal quando a gente faz um trabalho que a gente está distante e aí você consegue, essa pandemia, né? Eu já queria vir daqui, mas a pandemia trouxe tudo isso que todo mundo sabe, não precisa ficar repetindo, né? Então, é muito legal estar aqui nesse espaço, sentir o espaço, porque às vezes eu via nas orientações online, né? Então, é diferente.
Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, quem não conhece aqui, viu? Já fica o convite, sou metida, já estou convidando para alguma coisa que eu nem... Se depender da professora é um bicho do mato. Então, é diferente de estar aqui. Então, eu queria agradecer, viu, a presença de todos e todas vocês. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, para dar força para essa mulher terminar não, né? Continuar o caminhar dela, porque ela precisa disso, né? É a parte do desenvolvimento dela, né? Trazer vocês para dentro dos muros da universidade. A universidade poder sair de lá, que está encastelada, com todo mundo lá achando que está no limpo, não é verdade. Nós estamos aqui, ó. O chão é esse aqui. Viu? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada para vocês que estão aí online, né? Que não puderam estar aqui, mas estão aí. Isso é bárbaro, é muito legal poder estar nesse diálogo híbrido, tá vendo? Isso a pandemia trouxe para a gente. Sim. Quando que a gente ia imaginar que pessoas em lugares tão distantes, né, pudessem estar, gratidão é nossa aqui, viu? Viu, João? Então, quando que a gente podia imaginar que a pandemia podia trazer para a gente essa possibilidade, né? De estar se conhecendo, pessoas de lugares tão distintos, né? Sempre era ou uma coisa ou outra, e agora a gente ainda consegue trabalhar dentro do híbrido, de poder acolher quem está online, acolher quem está aqui no presencial, né? E fazer esse diálogo. É importante também falar para vocês que, além do diálogo com a universidade, com o grupo de pesquisa, essa live tem um outro apoio, que é o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, ela foi prestigiada, vamos dizer assim, pelo PROAC 3921, e é importante estar colocando isso, né? Que tá vendo como existem esses respiros, existem esses espaços, né? É a possibilidade desse diálogo, também permitido por uma política cultural. É só achar. Se a gente achar o espaço, a gente dá conta do resto, né? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, queria agradecer a presença da Kátia, que foi uma honra, espero que vocês tenham aproveitado. Honra é demais, tá? Abaixo. Não, sempre vou falar isso, porque ter ela aqui, né, ela é essa pessoa disponível, essa pessoa que acolhe, então, quem tem aí, que pensa na questão da dança, em pesquisar a dança, né, o GPDE é um grupo fantástico, que eu indico muito, e assim, a gente agradece muito a presença de vocês, agradeço muito o pessoal de São Paulo, agradeço muito vocês, né, por tudo, né, por tudo, e por estarem aqui comigo também nesse momento. E é isso, só. Seguindo os passos aqui da mestra de vocês, para vocês chegarem lá, terem a orientação comigo e com ela, né? Porque em breve ela também vai ser uma doutora e também vai orientar os estudantes dela, porque esse desdobramento, esse é o caminho. Isso está sendo gravado, né? Olha que perigo, hein? Olha aqui, depois edita, corta, edita. A gente fica no namoro, né? Você sabe que é um namoro contínuo, não, mas é só gratidão. Vocês estão a 10, ela vai estar mais uns 20 ainda comigo, né? Não, 20 não, porque eu não vou viver tudo isso, mas mais uns 10 com certeza. Não é? Dri, obrigada. Te amo. Obrigada, delícia. Obrigada por todos vocês, viu? Muito obrigada para vocês também. Espero vê-los. Obrigada, gente. Obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Obrigada pela força. Orgulho dessa mulher, né? Não é? Ai, meu Deus, o coração não aguenta. Beijo, beijo, beijo. Adorei conhecer essas crianças lindas que participaram. Também. Muito gostoso. Criança é luz, né? É isso. Vamos bater palma!
Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Ai, olha que linda. Olha, nós temos cachorrinhos também. Olha, hoje tá demais, hein? Até os pets. Ele assistiu a live inteirinha, estava aqui atrás de mim. É, que legal. Um beijo, gente. Obrigada, viu? Vamos sim. Ah, vai continuar na aula? Viu, Adriana? Ela quer continuar a aula. Eu vou mostrar o espaço para ela. Peraí. Vai lá ver a minha escola. Olha lá, Lulu. Olha lá. Olha que legal, ó. Esse cara aqui, ó, é o Ricardo. Ele que filma, fotografa, documenta e depois vai fazer o filme de vocês. Viu? Ele fez um filme da Olha aqui, ó, para quem vocês não viram. Dá um oi para todo mundo. Olha lá, olha quanta gente. Olha só, claro que no linóleo. Aqui tem, olha, umas imagens lindas do irmão da Adriana, tá tudo para ver? Olha o quadro, ó. Olha ali, quadro lindo. Aqui é um lugar, espaço de trabalho, centro, Instituto é centro. Instituto Arte Vida. Aqui ela dança. Ó, aqui tem o espelho e tem as barras. Espelho. A barra para dançar. Mas olha, ela tá te mostrando. Você viu? Ó, eu tô mostrando todo mundo. Então tá, vamos falar tchau para ele? Vamos? Mas você já está fazendo missão, Lulu. Tá querendo vir aqui fazer aula. Agora eles têm que mamar. E você também. Ué, amanhã a gente não vai na escola? Uau. Amanhã. Não. Nessa escola. Você vai? É fofo. Ah, então tá bom. Ela é louca para ir para a escola de dança. Ela quer dançar, né, mãe? Né? Ó, é. Aí não é que você fala, a minha netinha, então qualquer coisa que eu pergunto, ela fala, não. Eu falo, fala com a vovó, não. Amiga da Clara. É. Então vamos falar tchau. Todo mundo tem que falar, Lulu. Não, mas a aula acabou. Nós vamos dar tchau. Tchau.